Sejam muito bem-vindos à nossa Semana Acadêmica. Djamila, em nome de toda a nossa comunidade acadêmica, muitíssimo obrigado pela sua gentileza. Estamos honrados, estamos felizes e tenho a certeza que essa será mais uma noite histórica na nossa queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares. Muito obrigado. Eu convido agora a senhora Djamila Ribeiro para que possa proferir a aula magna na abertura da Semana Acadêmica do primeiro semestre de 2024 da Universidade Zumbi dos Palmares. E ela vai nos falar a respeito de lugar de fala. Uma salva de palmas para Djamila. Boa noite. Boa noite. Quero cumprimentar. Boa noite, Zumbi dos Palmares. Sim. Quero primeiramente agradecer aqui ao magnífico reitor, José Vicente, pelo convite, parabenizá-lo pelo trabalho, 20 anos de Universidade Zumbi dos Palmares, isso é um feito histórico no nosso país, numa época que esses debates ainda eram muito mais difíceis, então é um lugar que merece ser celebrado e reconhecido pela sua importância histórica, não só para o povo negro, mas para o nosso país. Então, o nome do reitor cumprimento toda a mesa, os coordenadores, as coordenadoras, os professores e as professoras. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque é a minha primeira vez aqui, Primeira, O Zé Vicente não me chamava antes, e aí eu me convidei. Mentira. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Assim, antes eu cheguei cedo e pude olhar, um pouco desses documentos históricos que estão presentes aqui nas paredes dessa universidade. E isso é algo realmente que me emocionou, porque é muito bonito a gente poder acompanhar toda essa história. A Zumbi dos Palmares faz parte dessa história do nosso povo, da luta pela educação de qualidade. Sendo eu também uma mulher que veio da classe trabalhadora, de família negra, primeira da minha família a ter acesso à educação, então a gente de superior. Então a gente sabe o quanto que isso quebra ciclos, e quanto que isso é fundamental para a nossa vida, Eu sou de Santos, litoral de São Paulo, apesar disso sou corintiana. Santista, porém, corintiana. Tem muito corintiano em Santos, viu, gente? E lá, em Santos, sou a mais nova de 4 irmãos, filha de um estivador, com uma dona de casa, ex-trabalhadora doméstica. Então, a gente sabe o quanto que a educação é fundamental para quebrar esses ciclos. A minha mãe foi trabalhadora doméstica, a minha avó, a minha bisavó, e anteriores a elas foram escravizadas. Então, o ciclo do trabalho doméstico foi quebrado na minha geração, eu sou de 1980, e a gente percebe o quanto que a minha história não é a minha história, faz parte da história do Brasil, do povo negro no Brasil. E a gente sabe o quanto que os nossos mais velhos, mesmo aqueles e aquelas que não tiveram acesso à educação, lutaram para que a gente tivesse. Na minha casa era fundamental estudar. O meu pai era absolutamente rígido em relação a isso. Ele era estivador, como eu disse, e ele sempre dizia: eu carrego saca de açúcar nas costas para vocês estudar. Porque estivador é isso, é descarregar o navio, saca nas costas, saca de açúcar e tudo mais. E aí da gente se não estudasse. Chegava em casa, ele tomava, via se a gente tinha feito a lição, tomava tabuada, e não podia só saber de cor, também tinha que saber salteado. E ele foi muito, muito, muito rígido em relação a isso, e eu agradeço muito. Na época, às vezes, a gente acha chato, reclama, não podia assistir show da Xuxa, tinha que assistir a TV Cultura. Imagina, a gente com 9 anos de idade tem que assistir Roda Viva. Eu achava insuportável, com 9 anos de idade, mas tinha que assistir. Mas ele deixava a gente assistir Gloob Gloob também, quem é dessa época vai lembrar. Isso é indicador de idade, Mas hoje eu agradeço, A época eu achava extremamente chato, Então, meu pai, ele foi um homem negro, militante do movimento negro,
e colocou nome africano em mim, na minha irmã, não sei por que não colocou nos meus irmãos, mas... e que tinha essa ligação com o ativismo e que sempre disse para a gente, o que o reitor falou aqui, né? A educação é o caminho. Então, nós éramos uma família negra da classe trabalhadora, mas que tinha sempre isso em mente. E a minha mãe, ex-trabalhadora doméstica, dona de casa, igualmente importante, porque a gente esquece do trabalho das nossas mães, né? Um trabalho mais invisível. Então, eu falo no meu livro mais recente, Cartas para Minha Avó, que se meu pai me incentivou a estudar, né, quem foi que lavou meu uniforme, penteou meu cabelo, cozinhou a minha comida? Então, o trabalho das nossas mães é igualmente importante. Então, geralmente, as pessoas falam para mim, graças a seu pai, que você... Não, meu pai e minha mãe. E que, inclusive, minha mãe que penteava meu cabelo, dava com o cabelo trançado, bonitinho, tinha que andar impecável, não podia sair com a perna russa. Vocês sabem, né? A gente até apanhava se não saísse impecável, porque sabia que a sociedade era racista, então a gente tinha que andar bem arrumado. E mais do que tudo, minha mãe me ensinou a andar de cabeça erguida. Meu pai poderia ter me incentivado a ter o acesso ao conhecimento, mas eu não tenho a coragem. Quando nós somos pessoas negras, a gente precisa ter os dois, o conhecimento e a coragem. E o trabalho das nossas mães é um trabalho fundamental e que muitas vezes a gente esquece. Esse trabalho invisível, mas que ele é fundamental para que a sociedade funcione. Para que meu pai saísse para trabalhar, estava a minha mãe lá cuidando de 4 filhos, lavando, passando, cozinhando e cuidando da gente. Então, eu sou fruto dessa família negra e que, desde cedo, me trouxe essa consciência de que, para mim e para meus irmãos, vocês são negros, a sociedade é racista e vocês precisam estudar. Vocês precisam ter orgulho de quem vocês são. E vocês precisam estar junto de espaços em que se construa coletivamente as transformações que a gente acredita. E assim eu comecei a militar muito cedo em Santos, na Casa de Cultura da Mulher Negra, depois na Educafro, cursinho pré-vestibular para jovens de periferia. E assim eu fui indo e fui fazer a faculdade. Importante dizer isso, eu comecei a estudar em Santos, fazendo jornalismo numa faculdade particular, e aí eu engravidei da minha filha, aí eu tranquei a faculdade, e eu só fui voltar a estudar, eu já tinha 27 para 28 anos, com uma filha de 3 anos, então eu me graduei aos 32 anos. Eu gosto de contar essa história para que a gente entenda que nunca é tarde para a gente. E quanto que eu ouvi disso? Mas você vai voltar a estudar agora, com uma filha pequena... já está velha para estudar, ainda bem que eu não escutei, ainda bem que eu fui estudar. Eu tinha colegas de 18 anos, eu com 30 anos, mas é isso. Então, eu me graduei aos 32 anos, e depois eu já fui para o mestrado direto, eu defendi a minha dissertação aos 35 anos, e eu publiquei meu primeiro livro aos 37 anos, que é o Lugar de Fala, que é o tema de hoje. E é importante a gente olhar que, para muitos de nós, pessoas negras, muitas vezes a gente vai ter oportunidade mais tarde na vida. Porque, muitas vezes, a nossa primeira preocupação é com a sobrevivência, em poder se manter. Mas o quanto que é importante a gente não acreditar nisso de que é tarde para nós. Ou porque eu era mãe, eu tinha que desistir de estudar, enfim. E aos 37 anos, nasce esse livro, O Lugar de Fala, que é fruto de um projeto coletivo, que é a Coleção Femininos Plurais, vocês conhecem? Já ouviram falar? E é uma coleção que é um livro que já nasce parte de um projeto coletivo. Então, atualmente, nós já publicamos 14 títulos da Coleção Femininos Plurais, e também pelo selo Sueli Carneiro, que eu coordeno também, a gente publicou mais 12 livros. Ao total, eu sou de humanas, 26 livros no total, escrito por pessoas negras. Então, o Lugar de Fala foi o primeiro, aí lançamos Encarceramento em Massa, Empoderamento, Racismo Estrutural, Interseccionalidade, até chegar no 14º agora, que é o Lesbiandade. Então, o Lugar de Fala, eu quis começar com esse livro, porque essas discussões sobre o lugar de fala nas redes sociais já estavam bem enviesadas, assim, Então... eu vejo hoje em dia as pessoas falando, às vezes, de lugar de fala, às vezes eu fico nervosa, mas eu prometi para minha terapeuta que eu não brigo mais na internet. Eu não posso mais brigar. Porque as pessoas estão falando de lugar de fala, muitas vezes, de maneira equivocada sobre o conceito. Então, que lugar de fala
é interdito, é não deixar o outro falar. Vocês já ouviram isso, não viram? A próxima vez que vocês viram isso na internet, a Djamila falou que não é isso. Se me ajudar. Ou que lugar de fala é só pessoas brancas poderem, só pessoas negras poderem falar sobre racismo ou só mulheres falarem sobre machismo. Muitas vezes é isso que a gente vê, não é, na rede social. Então já começa pelo que não é, né? Lugar de fala não é interdito e lugar de fala não é somente as vítimas da opressão falarem sobre ela, porque lugar de fala não é o que se fala, mas de onde se fala, do lugar social que nós falamos. Então, como o reitor falou muito bem, nós, pessoas negras, a gente parte de um lugar no Brasil marcado por diversas desigualdades e opressões. Né? E esses lugares fazem com que a gente não acesse determinados espaços. Então, se a gente olhar para o nosso histórico do nosso país, né, quase 4 séculos de escravidão, no pós-abolição, nenhum tipo de política de reparação para incluir a população negra na sociedade. Nesse momento, as mulheres negras saem do lugar de escravizadas para de trabalhadoras domésticas, para poder, enfim, sustentar suas famílias. Nesse mesmo período do pós-abolição, que a gente chama de industrialização do Brasil, há o incentivo da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil para cumprir uma política que ficou conhecida como política oficial do branqueamento. Então, que, de fato, significava branquear mesmo a população brasileira. Então, eles vêm ocupar esses postos de trabalho. Obviamente, vieram em condições difíceis, ninguém está negando, né? Vieram muitos pobres para cá, inegavelmente, mas não vieram na condição de escravizados, uma condição radicalmente diferente. E muitos desses europeus, ao chegarem no Brasil, receberam terras, né, do Estado brasileiro, o que muitos intelectuais negros vão dizer que é um primeiro ato de ação afirmativa, inclusive do Estado brasileiro. Quando a gente vai discutir cotas tanto tempo depois, muitos desses descendentes, cujos seus ancestrais foram beneficiados, foram contra. Então, receberam terras, né, do Estado brasileiro, que são as colônias, colônia portuguesa, colônia italiana, colônia alemã. Eu estive no sul do Brasil ano passado, fui visitar uma amiga, uma mulher negra passou no concurso, né, para juíza, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ela é juíza lá na Serra Gaúcha. Eu achei que seria bom eu passar uma semana com ela lá, né, para, enfim, dar um apoio para minha amiga, e a gente passeou pela Serra Gaúcha, que inclusive é muito bonita. E aí a gente foi para uma cidade chamada Nova Petrópolis, que é chamada a cidade mais germânica do Brasil. Fiz questão de ir lá passear, né? Vou passear. E aí a gente foi lá passear. E aí lá tem o Passeio das 9 Colônias. O que são os Passeios das 9 Colônias? O que são aquelas colônias? Né? As terras, né, que foram doadas para que, no caso ali, eram descendentes de alemães. Então, é importante a gente conhecer a história do nosso país para a gente depois não reproduzir uma lógica que vai contra, inclusive, a benefícios que determinados grupos receberam. Então, eu vi muitos descendentes de italiano e de alemães sendo contra as políticas de ações afirmativas. Né? Muitos por desconhecimento da história e muitos porque acabam reproduzindo uma lógica de meritocracia, como se nós estivéssemos partindo dos mesmos lugares, e nós não partimos dos mesmos lugares. Então, por isso que o conceito de lugar de fala ele é importante, para a gente, num primeiro momento, refletir sobre o nosso contexto histórico e todos os processos históricos que criam essas desigualdades, e, ao mesmo tempo que esses processos históricos criam as desigualdades, também criam lugares de privilégio. Então, é muito importante que as pessoas brancas no nosso país compreendam esses lugares para não reproduzir uma lógica de meritocracia, mas também para compreender que elas falam a partir de um lugar também. Porque, geralmente, essas pessoas acreditam que elas são universais. Então, nós somos universais, vocês são o outro. Eu posso falar sobre tudo, vocês são específicos. E não percebem que eles também são específicos. Eles falam a partir de um lugar, porque branquitude e masculinidade também são identidades. E o que significa ser branco num país como o Brasil? Quais são as consequências de partir desse lugar social, de você crescer num país em que você se vê representado positivamente em todos os espaços, em que você liga a televisão. Eu, que sou da década de 80, na minha época, eu ligava a televisão, eu não via pessoas negras, com raríssimas exceções. Né? E o que isso constrói na autoestima das crianças negras
e que isso constrói no modo como as pessoas brancas se veem também, acabam se vendo de uma maneira em que elas sempre representadas por ideais de beleza, por qualidades, características positivas, e nós, pessoas negras, não. Então, nós partimos de lugares diferentes. E isso é muito importante para a gente compreender, inclusive para a gente poder ter dados concretos do que significa a partir desse lugar social. Então, quando eu vou olhar a realidade dos homens negros no Brasil, por exemplo, e eu quero discutir esse lugar social dos homens negros, quais são as experiências que os homens negros estão compartilhando no Brasil? A gente tem alta taxa de violência policial, alta taxa de letalidade, muitos deles um encarceramento em massa. Eu preciso compreender essa realidade, até para que se possa demandar políticas públicas para enfrentar essa realidade. Quando eu falo da realidade das mulheres negras como grupo, que experiências nós, mulheres negras, estamos compartilhando como grupo? Né? A gente tem aí alta taxa de feminicídio, pobreza, eu preciso compreender isso. Então, o lugar de fala é para a gente refletir sobre as experiências coletivas e não individuais. Porque, por mais que eu, mulher negra, tenha a mesma realidade de outras mulheres negras aqui, claro que a gente experimentou muitas coisas que advêm do racismo e do sexismo, inegavelmente. Mas nós temos experiências individuais que são distintas. Então, a experiência da Djamila, por mais que estruturalmente seja similar à de muitas mulheres negras, não deixa de ser a experiência da Djamila. Então, não é necessário, não é para eu olhar características individuais, mas para compreender quais são as experiências que nós estamos compartilhando como grupo. Inclusive para poder cobrar do Estado que se crie políticas públicas. Então, essa é a realidade dos homens negros como grupo, essa é a realidade das mulheres negras e assim por diante. Então, a gente compreende. Aí a gente vai compreender o porquê que nós não estamos presentes massivamente, tirando a Zumbi dos Palmares, nas universidades, o porquê que nós não estamos numa presença massiva nos espaços de poder, na política institucional. Aí a gente compreende que é uma questão de oportunidade, não de capacidade. Que o debate não é sobre capacidade. Capacidade todos e todas nós temos. O debate é sobre oportunidades, porque elas não são as mesmas a partir do lugar social que a gente vem. Tudo bem? Tranquilo? Vocês vão me ajudar no Twitter, né, agora, né? Dito tudo isso, também lugar de fala, não sei, também para refutar essa ideia da branquitude como universal. Então, quando Cida Bento escreve o livro Pacto Narciso da Branquitude, que é fruto da tese de doutorado da Cida Bento, que ela vai pensar a partir do mito de Narciso, o mito grego, que o Narciso ele só enxerga a si mesmo. Né? Ele está olhando, o reflexo dele, ele só se enxerga. Então, o que ela está querendo dizer com isso? É um conceito fundamental para discutir lugar de fala, que aí as pessoas brancas elas só vão refletir a si mesmas, só ver a si mesmas como capazes, belas, inteligentes, vão beneficiar a si mesmas, contemplar somente a si mesmas, vão ler somente a si mesmas. E quando essas pessoas não leem produções intelectuais que vêm de outros grupos sociais, elas acabam não tendo uma visão do todo. Elas têm uma visão a partir somente do lugar delas. E elas vão naturalizar que o mundo é só a partir do lugar social delas. Então, um exemplo. Na época que a gente estava discutindo cotas, uma das coisas que a gente ouvia de quem era contra. Ah, mas vai tirar a minha vaga na universidade. Mas por que a vaga é dela? A vaga é de quem passar. Então, já está tão naturalizado que a pessoa branca fala, é a minha vaga. Não, essas pessoas vão tirar o meu lugar, o lugar do meu filho. Porque ela parte de um lugar social que ela não se põe em conflito, em confronto com outras realidades. Ela acaba acreditando que a realidade dela é a realidade do todo. E aí essas pessoas vão refletir isso em tudo, nas empresas, nas bibliografias. Né? Eu estudei filosofia, significou estudar o pensamento de homens brancos europeus, ponto. Do que a faculdade de filosofia me ofereceu. Foi isso, filosofia é isso. Homens brancos europeus. E quando eu questionei por que a gente não estava aprendendo sobre filosofia africana, eu ouvi de professor, isso não existe. Quando eu quis estudar mulheres filósofas, mesmo europeias, mas mulheres filósofas, eu falei, eu queria estudar Simone de Beauvoir. Quem que é Simone de Beauvoir? A mulher do Sartre? Foi o que eu vi de um professor.
Então, a gente é sempre o outro. A mulher do Sartre, ou quem em filosofia africana não existe, é sempre tido como algo inferior. Então, eu tive que fazer um esforço surreal para estudar as autoras e os autores que eu queria. Então, e quem me trouxe esse conhecimento foi o movimento social negro. Foi fazer parte de movimentos sociais. Aí eu tive acesso a uma série de bibliografias e cheguei na faculdade e falei, eu quero estudar essas e essas autoras. E eu ouvia dos professores, mas a gente não conhece. Quem que é Lélia Gonzalez? Abdias do Nascimento? Então, aí, porque eles não conhecem, automaticamente eles colocam como não é legítimo. Porque eu não conheço, eu sou o centro do mundo, eu valido. A minha realidade é o Narciso. Bom, se o senhor não conhece, o senhor deveria conhecer. Fulano de tal é tal, tal, fulano de tal, Franz Fanon. E a dificuldade que foi para eu estudar essas autoras. Então, eu tinha que fazer um trabalho triplo. Eu tinha que estudar toda a bibliografia obrigatória, tirar boas notas, passar e estudar aquelas que eu queria e convencer os meus professores de que o meu projeto de pesquisa era válido, mesmo eles falando que era um projeto heterodoxo em filosofia. Então, a gente tem que fazer um esforço dobrado. E, nisso tudo, é toda uma questão de um sofrimento psíquico que a gente passa, a hostilidade que a gente tem que passar dentro desses espaços, e que não é fácil, e que eu só consegui passar coletivamente. Montamos um grupo de estudos na faculdade e compartilhávamos os textos. E começamos a organizar eventos dentro da universidade, convidar as pessoas para falar, para mostrar, está vendo? Olha, existe. E todo esse processo eu passei na minha graduação e passei no meu mestrado também. Na minha banca de qualificação do mestrado, eu demorei anos para me recuperar dela. Foi muito duro. Tomei, assim, porradas, fui muito desrespeitada, porque uma das professoras falou, mas feminismo negro? Eu falei, Carneiro já fala sobre isso. E ela estudava Foucault. Eu virei para ela e falei, nossa, várias pessoas estudam Foucault. Por que a senhora está estudando Foucault? Mentira, eu não falei, porque se eu falasse ia ser aprovada na banca. Mas eu pensei, bebi água, fiquei bebendo água 5 minutos, olhando para a cara dela. Falei, se eu falar, se ela me reprovar, preciso, tinha bolsa, né? E aí eu só engoli e fiz. E aí fui para casa, escrevi tudo que eu queria ter dito para ela, tudo, pus para fora. Falei, ufa. Mas acho que eu escrevi durante anos tudo que eu queria ter dito para ela. Mas tudo isso para dizer que, claro que vai ter obstáculos, gente. Tem muitos obstáculos, mas a gente vai parar. A gente precisa encontrar maneiras de se fortalecer para seguir. Foi fácil para mim? Não, foi difícil. Eu chorei muito durante o meu processo de pesquisa. Chorava. Chegava em casa, chorava. Porque eu falava, gente, eu estou estudando temas da filosofia, que as pessoas não... Todo mundo fala, mas por que você vai fazer história? Que é mais fácil. Eu falo, não, eu quero fazer filosofia. E foram muitos os obstáculos. Mas se não fosse esses grupos dentro da universidade, a gente se fortalecer e dizer sim, vamos fazer... Talvez eu não tivesse conseguido, não poderia estar aqui com vocês hoje conversando. Então, vão existir obstáculos. E todas as vezes que eu fiquei chateada, que foram muitas as vezes, eu fui conversar, às vezes com pessoas mais velhas do que eu, do ativismo. E eu lembro de conversar uma vez com a Luísa Barros, em 2015, reclamar, porque está muito difícil, a pesquisa de mestrado, porque eu não aguento mais, porque não sei o quê, né? Ela só ficou ouvindo, até ela terminou, eu falei, terminei. E ela virou para mim e falou, olha, eu fiz parte das pessoas que lutaram para que vocês tivessem políticas públicas na educação. É difícil, Djamila? É, mas você vai voltar lá, vai sentar e vai concluir o seu mestrado. Imagina na minha época. Você já imaginou, na minha época, que não tinha ninguém? Aí você engole, fala, é verdade. Para de bancar a princesinha, que era o que elas falavam para mim. Ai, para de bancar a princesinha. É só com você, né, Djamila? Só aconteceu com você. E isso era bom porque me situava, porque a gente, quando é mais jovem... Ou a gente acha que está inventando a roda, ou a gente acha que isso acontece com a gente, começou a acontecer agora. A Zumbi dos Palmares tem 20 anos, gente. E a gente vê as pessoas na internet falando como se fosse a coisa mais genial do mundo. Você fala, gente, por isso que a gente tem que conhecer a nossa história. A gente tem que saber quem veio antes.
A gente tem que honrar as pessoas que vieram antes. Porque imagina, há 20 anos atrás, construir uma universidade como essa. Que é a concretização do nosso lugar de fala. De pensar uma universidade negra, de ter um coral negro, de ter professores negros, de trazer intelectuais negros. É a concretização do nosso lugar de fala. Então, é muito importante a gente conhecer a nossa história, para a gente não achar que a gente está inventando a roda. E, para mim, ter vindo dessa formação foi muito importante, porque todas as vezes que eu estava querendo desistir, eu ia conversar com uma pessoa mais velha, ou ia ler a história dessas pessoas. Eu ia ler entrevista, eu falava, vamos embora. Não perder a perspectiva histórica. Seguir. E é fácil? Claro que não é. Mas o quanto que é importante a gente seguir, porque se o reitor tivesse desistido, no primeiro obstáculo, a gente não estaria aqui hoje. Então é muito importante essa dimensão de que não vai ser fácil mesmo para nós. Sobretudo se nós escolhermos estudar autores negros, indígenas, pessoas LGBTs, a gente sabe o quanto que é difícil na academia. E aí eu fui assim, junto com os grupos, me fortalecendo, concluí o mestrado, defendi a minha dissertação com bolsa da FAPESP, em 2015, aos 35 anos. E aí, aos 37, eu falei, vou escrever um livro, vou montar um projeto para me vingar de tudo que eu passei. Uma maneira, eu me curei, falei, vou me vingar. E aí vou pensar uma coleção, vou chamar só autores negros, e vou começar com o lugar de fala, e vai ser um livro acessível, no sentido de preço, e eu vou escrever esse livro. E aí eu trouxe todas as minhas referências da minha pesquisa de mestrado, negras. Na coleção, a gente precisa referenciar majoritariamente autores e autoras negros e negras. E quando eu lancei esse livro, em 2017, eu sofri uma série de ataques quando esse livro foi lançado. E eu lembro que eu demorei para entregar para a publicação, fiquei com medo. Eu revisei ele umas 500 vezes, um medo. Eu falei, nossa, se botar à prova... Até o dia que eu falei, preciso entregar. Foi fácil? Não foi, de fato. Eu sofri muitos ataques de intelectuais brancos, muitos, que inclusive não tinham lido o livro. Artigos em grandes jornais, lugar de fala, eu lembro de um especificamente, né? Lugar de fala é uma bobagem, de um cineasta, eu não posso citar nomes mais, minha advogada me proibiu de citar os nomes das pessoas. Mas se vocês me perguntarem off, eu conto quem foi. Mas publicamente eu não posso falar mais. E aí ele escreveu na Folha de São Paulo que o lugar de fala era uma bobagem. E aí eu li aquele artigo, falei, gente, ele não leu o livro. Ele não tinha lido o livro. E aí eu falei, olha que interessante, isso é uma excelente explicação sobre o lugar de fala. Porque do lugar social que aquele homem parte, ele tem espaço para escrever no maior jornal do Brasil uma crítica a um livro que ele não leu. Isso é a explicação do privilégio. Porque na academia a gente sabe que para criticar a gente tem que ler. Né? Para eu poder criticar meu objeto de crítica, eu tenho que estudar o meu objeto de crítica. Isso é uma explicação sobre o lugar de fala. Uma outra explicação sobre o lugar de fala. Ele sequer conhecia as autoras e os autores que eu estava mobilizando no livro. Ele nunca tinha lido as autoras e os autores. Mas ele acreditava que ele tinha legitimidade para falar que aquilo é uma bobagem. Mais uma explicação sobre o lugar de fala. E aí eu respondi a ele, na época, porque eu sou dessa, respondi. Falei que ele tinha que comprar o livro, mas que eu não ia dar o livro para ele, porque ele custava R$19,90 com frete grátis, e que ele era rico, ele podia comprar, e que eu ia esperar ele ler o livro para ele ter condições de debater comigo. Porque ele só teria condições de debater comigo se ele lesse o livro e todos os autores e autoras que eu mobilizei para pensar o conceito. Aí ele poderia fazer um debate honesto comigo. Eu estava disposta a debater com ele. Mas isso não era crítica, isso era meramente grosseria. Obviamente que ele ficou revoltado com a minha audácia e ele me respondeu num outro grande jornal, dizendo que eu que não sabia de nada, que onde já se viu, que ele era um aliado, blá, 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 blá. Eu falei, não vou responder mais, eu não vou dar palco para ele. Mas é isso. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a não me desestabilizar mais, porque era toda hora uma pessoa falando que lugar de falar era uma bobagem. Aí eu falei, gente, quando você é uma mulher negra, a gente nem merece um debate qualificado.
Isso é uma explicação sobre o lugar de fala. Sequer me enxergavam como um sujeito cognoscente. Porque as pessoas não queriam nem ler o meu livro para poder debater comigo. Já é uma bobagem. Explica também essa relação que foi colocada de superioridade, que não enxergam mulheres, pessoas como nós, como intelectuais. E que eu comecei a fazer, eu não vou me desestabilizar, ficar me irritando, porque é isso. Eu vou devolver. Se você quiser debater comigo, você vai ter que ler o livro. Senão você não tem condições alguma de debater comigo. Aí começou, a Djamila é arrogante. Nossa, como a Djamila é arrogante. Ela é muito arrogante. Como assim ela não quer debater o livro? Eu quero debater o livro, mas eu quero debater com qualidade. Se eu falar que é bobagem, não é debate. E aí, com isso, também é um exercício também. A gente também tem que forçar as pessoas a estudar. E aí eu dizia, tem que estudar. Está mandando as pessoas estudar, que horror. Gente, mandar estudar é um horror. Só que me mandar estudar, eu vou falar, vou estudar, ué. Realmente, não sei do que eu estou falando, eu vou estudar. Estudar é bom, né? A gente aprende, a gente se enriquece. E com isso, as pessoas foram lendo o livro. E aí foram vendo que não tinha nada a ver com aquilo. Porque o que acontecia? As pessoas rebatiam o lugar de fala a partir do esvaziamento do conceito, e não a partir do conceito. Aí eu vou ficar rebatendo uma coisa que o lugar de fala não é? Então, a gente tinha que qualificar o debate. É fácil fazer isso? Claro que não. Mas aí, viajamos o Brasil. Em 2019, eu fiz quase 200 eventos. Nunca mais eu faço isso, trabalho até isso hoje em terapia. Mas fizemos. Fomos debater o livro com as pessoas. Fui para o Acre, fui para o Piauí, fui para o Maranhão, fui para Mossoró, fui para Apodi, no interior do Rio Grande do Norte, fui para Natal, fui para o interior de São Paulo. Porque é isso, vamos debater o livro, com todas as pessoas que quiserem debater o livro. E assim a gente conseguiu. Hoje em dia eu não preciso nem mais responder, porque as pessoas vão lá responder por mim. Eu adoro isso. Eu amo. Estão falando besteira de lugar de fala. Eu vou lá olhar, está todo mundo. Você não leu o livro? Eu falo, ai, que delícia. Que é isso. Que se também, vou lançar o livro para ser uma pessoa, lancei e pronto, não vou debater. A gente que vem de movimento social, a gente sabe da importância de debater com qualquer pessoa. Eu fui criada eu venho de uma linhagem de trabalhadoras domésticas, então para mim a linguagem ela é importante. Usar uma linguagem que as pessoas vão entender o que eu estou falando. A linguagem é poder. Debater com as pessoas. Já fiz evento de lugar de fala no Grajaú, sentado numa escadaria com trabalhadoras domésticas. E por que não? Não vou debater lugar de fala. Então é importante também a gente quebrar com essa lógica de que isso também é discutir lugar de fala, que o conhecimento só é o conhecimento produzido na academia. Claro que é saber, mas existem várias formas de saber. O saber da minha avó Antônia, que era analfabeta, mas conhecia tudo de ervas. Até hoje, quando eu estou de ressaca, eu vou tomar chá de boldo. Minha avó que me ensinou. Tira e queda, gente. A minha avó era analfabeta, mas ninguém passava a perna nela no troco. A minha avó criou 7 filhos junto com meu avô. Isso não é sabedoria? Isso não é conhecimento? Né? Minha avó era benzedeira. A minha mãe, que não fez até o ensino fundamental, uma mulher inteligentíssima. O saber da cozinha, minha mãe cozinhava como ninguém. Isso não é um saber? Se alimentar a família, você multiplicar a comida em tempos de escassez. Minha mãe multiplicava a comida em tempos de escassez. Isso é de um conhecimento brilhante. A minha mãe limpava a casa como ninguém. Até peguei trauma de tanta faxina que ela queria que a gente fizesse todo fim de ano. Como ninguém. Isso não é um saber? As pessoas depois não querem valorizar o trabalho doméstico no nosso país. Que é um trabalho fundamental. Você saber limpar uma casa, cozinhar uma comida, lavar uma roupa, passar uma roupa. Isso é conhecimento. Então, quando a gente vai estudando lugar de fala, a gente vai vendo que esses conhecimentos também são conhecimentos. Não é ou é um ou é outro. É a união de todos esses conhecimentos. Senão a gente vai excluir do debate a maior parte da nossa população que construiu esse país. E que teve brilhantes intelectuais, inegavelmente, mas que teve essas pessoas anônimas, que a gente não conhece, que construíram os nossos saberes e que foram fundamentais para que a gente estivesse aqui hoje. Isso também é conhecimento, a valorização desses saberes. Então, quando a gente estuda lugar de fala, a gente vai parando de hierarquizar esses saberes, né? Que é o que essa lógica ocidental faz, hierarquiza os saberes. Né? Isso sim é conhecimento, isso não é conhecimento. Então, com
o passar do tempo, foi importante para mim trazer esses elementos e, a partir de Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, das mulheres do movimento social que eu convivo, das ativistas, todos esses saberes que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, o lugar de fala também é a gente refletir sobre a hierarquização dos saberes. E, por fim, o lugar de fala é uma postura ética. Uma vez que a gente compreende que as oportunidades não são as mesmas, que as desigualdades criam esses lugares, quem não é negro vai compreender a sua postura ética a partir do seu lugar social. O que eu, como pessoa branca, posso fazer para impactar positivamente outros lugares. Se você é professor, você pode rever a sua bibliografia. Se você é gestor, empresário, você pode criar um programa de diversidade, você pode fortalecer economicamente os projetos negros, porque a gente precisa falar de dinheiro. Como é que a gente mantém os nossos projetos sem dinheiro, se a gente vem de um lugar social marcado pela pobreza? Né? É como se você tem uma empresa, criar um programa de diversidade. Se você é pai, mãe responsável, ensinar desde pequena para as crianças brancas da sua casa sobre educação antirracista. Então, as pessoas brancas podem e devem falar sobre racismo, só que elas vão falar de um outro lugar social. Elas vão falar a partir do lugar social da branquitude, mas elas podem e devem. Inclusive pensar, eu vou ser agente de dor ou de transformação? Como que eu vou impactar positivamente? Qual é a minha responsabilidade em mudar essa realidade, que não é um problema da população negra, mas é um problema do país? Se há um grupo sendo discriminado, há um grupo que discrimina. Se há um grupo sendo empobrecido, há um grupo enriquecendo. Então, a gente precisa entender que isso é um problema da sociedade brasileira. Da mesma forma que homens podem e devem falar sobre questões referentes às mulheres. Podem e devem. Num país como o nosso, que, infelizmente, é o 5º do mundo em assassinatos de mulheres. Um país como o nosso, que é campeão em assassinatos de pessoas LGBTs. Um país como o nosso, em que a gente tem licença maternidade de 4 meses e licença paternidade de 1 semana. O que o Estado brasileiro está dizendo para a gente? Que a obrigação de cuidar dos filhos é da mulher. 4 meses, não é uma licença parental, como em muitos países, né? Licença parental, aí decide, se vai ficar o pai ou se vai ficar a mãe. Mas com condições, né? Para que a gente possa ficar em casa. Então, a gente começa a refletir, se os homens são gestores, né? São prefeitos, governadores, presidentes, a importância, secretários, ministros, a importância deles pensarem que eles não estão governando só para o lugar social deles, estão governando para todos os lugares sociais. Então, precisam conhecer a realidade desses diferentes lugares de fala para criar políticas públicas que dê conta dessa diversidade. Então, é fundamental. Né? Então, quando eu vejo pessoas brancas falando, não é meu lugar de fala, falam, todo mundo tem um lugar de fala. Ele só é diferente do meu, mas aonde você parte, você pode fazer muita coisa, até porque você tem mais poder do que eu para fazer. Né? Porque senão seria muito simples, não é meu lugar de fala, não preciso fazer nada, e se beneficiando dessa estrutura. Então, é fundamental, né, pensar que todo mundo tem lugar de fala, porque lugar de fala não é de onde não é o que se fala, mas de onde se fala. E essa postura ética do que essas pessoas podem fazer para impactar positivamente os outros lugares sociais. Então, quando a gente olha para a nossa sociedade brasileira, a gente vê que a gente tem muito ainda a fazer. A gente percebe o quanto que é fundamental que os nossos saberes estejam presentes, o quanto que é fundamental que pessoas brancas leiam autores negros, indígenas, porque se lê só a si mesmo, né, o Narciso, não tem uma compreensão do todo, de toda a realidade, que a gente compreenda que todos esses lugares sociais são importantes para a gente refletir e, de fato, poder implementar uma política de diversidade, e que diversidade não é botar gente diferente numa sala, como as pessoas pensam, diversidade. Inclusive, a gente precisa discutir o critério da diferença. Quem é diferente de quem? Por que o homem branco está se pondo como a norma da qual eu difiro? Nós somos mutuamente diferentes. Ele é diferente de mim e eu sou diferente dele. Quando a gente se coloca nesse lugar mútuo, a gente quebra com essa hierarquia de superioridade, de que há um sujeito e eu sou um objeto. A gente se coloca num lugar de igualdade. Para ter alteridade, a gente tem que se enxergar como sujeito. Nós somos mutuamente diferentes. E nessas diferenças, porque as diferenças não são ruins,
elas só são ruins quando significa desigualdade. O que nós podemos fazer juntos, compreendendo a realidade de cada grupo, a transformação que é tão necessária para o nosso país. Então, o lugar de fala não é meramente um conceito só. Também é uma ferramenta fundamental para a gente pensar a transformação da sociedade. E, nesse sentido, a gente quer que os nossos lugares de fala estejam presentes nas universidades, estejam presentes na política institucional, estejam presentes nos espaços de saber, porque não tem como a gente mudar esse país sem trazer a população negra para sentar à mesa de decisão, da gente não ser somente os beneficiários das políticas públicas, mas aqueles que sentam, pensam e decidem as políticas públicas. Quando a gente traz os nossos saberes e os nossos lugares. Isso é fundamental. Então, era isso que eu queria falar sobre lugar de fala. Eu poderia ficar aqui horas, eu adoro falar sobre lugar de fala. Agora, por favor, realmente, eu estou falando sério. Agora, vocês sabem que tem nada a ver, que é calar a boca nesse lugar de fala. Todo mundo tem um lugar de fala, todo mundo pode e deve contribuir, mas, sobretudo, nós, pessoas negras, compreendermos a potência desses nossos saberes, sobretudo nós, pessoas negras, compreendermos a necessidade de nós trazermos esses saberes e que quando a gente pensa a partir deles, a gente vai compreender que, na verdade, a lógica não é a lógica do ou, é a lógica do e. Né? A lógica do ou é uma lógica colonial. Ou é isso ou é aquilo. O homem branco se colocou como sujeito, você é o outro. A lógica do e é nós, primeiro, juntos, pensando a transformação, mas também é pensar os saberes acadêmicos e os saberes dos movimentos sociais, e os saberes das nossas ancestrais, e os saberes que vêm, enfim, da rua, da música, do candomblé, das nossas religiões de matriz africana. É a gente olhar que nós, como mulheres, podemos ser mãe e profissionais, e estudantes, e acadêmicas, e isso. A gente não precisa brigar, suprimir um lado nosso para ser outra coisa. O ele é muito mais potente, porque ele agrega muito mais, ele agrega vários lugares sociais, vários lugares de fala, e a gente rompe com essa falsa dicotomia de que ou é um ou é outro, não pode conversar com um, ou conversa com um ou conversa com o outro. Não, a gente é o ele, a gente vai conversar com esse, a gente vai conversar com aquele, a gente vai falar com aquele, com todos e todas aquelas que decidiram compreender o seu lugar, o lugar de fala como uma postura ética para promover as transformações que são fundamentais para o nosso país. Porque quando a gente muda a realidade da população negra, a gente está mudando a realidade do nosso país. Obrigada. Bom, sem palavras, né, gente? Depois de uma aula, uma verdadeira aula a respeito de lugar de fala. E agora eu convido a 3 alunos, alunas, enfim, quem se tiver alguma questão para colocar aqui para a nossa convidada Djamila Ribeiro, que possa aí se inscrever, levantar a mão, tal, para que a gente leve o microfone. Carol Nunes aqui com o microfone para levar 3 perguntinhas, tá bom, pessoal? Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Érica Emanuele, sou estudante de publicidade. Gostaria de adiantar dizendo, Djamila, que no semestre passado, na aula de redação publicitária, o professor Luciano, o professor Hamilton, incentivou muito a gente a escrever sobre você. Então, eu acho que sua orelha muitas vezes foi dormir muito quente, porque a gente já escreveu muito. E é uma honra, é um prazer estar aqui trocando com você. Eu tenho alguns livros seus, pedi o seu autógrafo. E tudo que eu vi no livro, né, foi realmente o que você trouxe hoje. E a minha pergunta você trouxe muito sobre local de fala, e eu vi também no livro sobre a codescendência, né, que ela está sempre ali. Nós, como pessoas negras, tem sempre a dúvida, né? Tipo, pô, eu trabalhava no Banco Itaú, e
ninguém achava que eu era uma pessoa efetiva, né? Todo mundo achava que eu era jovem aprendiz, que eu era faxineira, né? Algo do tipo. Então, a minha dúvida é, para você, a condescendência, ela foi um obstáculo? E como você conseguiu passar por isso, né? Eu pergunto porque atualmente eu continuo passando, estou no início da minha carreira e continuo passando por isso. E como você disse, é difícil, é difícil. Eu tenho uma mentora negra, né? Faço mentoria no Instituto Jauli, e é sempre bom ter uma pessoa negra para virar e falar assim, cara, segura, você consegue, segura as pontas. Como foi para você passar por esses momentos de condescendência? Só antes da resposta, Djamila, quero até combinar com você aqui. Você prefere que já faça as outras 2 perguntas já encadeadas? Acha melhor? Tá bom, próxima pergunta. Boa noite, obrigada pela oportunidade de você estar aqui. Na verdade, o que você disse com relação ao lugar de fala, né? A minha família vem realmente de uma condições, como eu já disse uma vez para o reitor na aula, os meus avós moravam aqui na... vamos dizer, favela. Hoje a gente fala comunidade aqui do Canindé, né? Então, eu tive a primeira oportunidade de ir para a universidade fazer pedagogia, devido à Educafro também. O Frei Davi realmente é o pai, né? Mas esse lugar de fala a qual você se refere, quando eu me encontro dentro da escola pública, Estado, vamos trabalhar a questão afro. Aí eu digo, como vamos trabalhar a educação, a questão afro, se a própria direção é racista, né? Aí eles ficaram totalmente revoltados com a minha fala, porque eu disse, a coragem de eu dizer isso é porque eu vejo que as menininhas negras, vamos buscar. Não, mas não tem jeito, ela mora ali naquela ocupação, não tem como ir até lá, né? E eu, não, vamos lá, pode me dar o endereço que eu vou. Não, professora, você não pode. Falei, então quem vai? Não tem condições, Rosângela, com você não tem condições. É o que eu escutava, porque eu me retirei, né? Hoje eu me encontro desempregada, feliz, tranquila. O lugar de fala, quando você diz, é claro, nós temos que ter um manejo, porque temos que sobreviver. Mas a minha pessoa, o quanto, né, dizer, se eu tiver que lavar pano, eu vou lavar. Se eu tiver que voltar a ser gari, eu vou voltar, né? Porque, assim, se eu estou aqui para me formar, eu tenho que me formar de cabeça erguida, né? Eu estou dizendo isso assim, mais como desabafo, e agradecer a sua fala, né? De dizer, tenha coragem, um pouquinho mais, que nós chegamos lá. Não é isso? Mas, como nós aqui, a minha pergunta, na verdade, eu vou fazer, né? Devemos dizer assim, não sendo grosseiro, porque eu sou dita como grossa. Você é muito grossa. Não dá para conversar com você. A sutileza, né, a qual nós devemos tratar a pessoa quando ela quer nos colocar no lugar que agrade a ela. Por favor, me responda. Vocês têm quantos dias para ficar aqui ouvindo? Pode mais uma. Pode ser. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer é todo nosso, professora. Recentemente, eu assisti uma reportagem da senhora falando a dificuldade de lecionar filosofia no Estado, se não me engano. E naquele período, a senhora utilizou racionais, né? E os alunos conseguiram se identificar com a fala, a linguagem, a cultura e etc. E hoje, recentemente, no passado, a escola Gremiação Vai-Vai utilizou, né, a letra dos racionais e sofreu algumas, dizemos assim, falas não muito gratas, etc. e tal, tanto do governador, do prefeito, enfim. Eu gostaria, se possível, a senhora poderia fazer uma reflexão sobre esse assunto. Obrigado.
Obrigada. Valentim, né? Eu lembrei do seu nome. Valentim, não é? Primeira pergunta aqui. Desculpa, qual que é o seu nome mesmo? Érica. Então, Érica, a condescendência, né? Acho que num dos livros eu falo, né? A condescendência também é uma forma de expressar, né, o racismo, porque é como se tratassem a gente como incapaz, né? Como se a gente não... ai, que bonitinho! Ou ficar muito surpresa quando a gente faz uma coisa muito bem feita. Né? Isso sempre me incomodou, desde pequena. Né? As pessoas me tratarem com condescendência, que é meio, ai, café com leite, ou... Né? Enfim, porque esconde ali uma ideia de que nós não seríamos capazes de desenvolver aquilo ou de estar naquele lugar. Então, é muito importante estar atenta a esse tipo de, às vezes, comentários, né? Que eu falo, nem sempre aplauso significa admiração, às vezes significa a pessoa surpresa, porque você fez algo que, às vezes, para você é tão simples, e ela ficou muito chocada que você fez aquilo, até você fica sem entender por que ela ficou tão chocada. Então, claro que eu lido com isso até hoje na minha vida. Eu acho que é importante a gente falar disso. Até hoje eu lido com isso. Em vários lugares, em vários espaços. Nós somos pessoas negras, uma sociedade racista, então a gente vai lidar com isso sempre. Né? Eu gostaria de dar uma resposta mais otimista. Né? Isso não vamos lidar com isso. A gente está trabalhando para que um dia isso deixe de existir. Mas é o que eu sempre digo para minha filha, né? Uma menina negra. Eu não podia proteger ela do racismo, eu precisava ensiná-la a enfrentar isso, porque vai acontecer. Né? Então, a gente precisa se fortalecer de modo a não adoecer psiquicamente, porque a gente sabe dos danos psíquicos causados pelo racismo. A gente teve pessoas importantes no Brasil, como a Neuza Santos, no Tornar-se Negro, né, que é considerada a primeira obra de psicologia que pensa a questão racial. A gente teve Franz Fanon falando disso. A gente tem que compreender o quanto que isso é sério, a dimensão psicológica, a gente ter que lidar o tempo todo com situações de racismo, quanto isso nos adoece psicologicamente. Por isso da importância de nós nos fortalecermos coletivamente, quem puder procurar mesmo terapia, psicólogos negros. Hoje tem redes de psicólogos negros, porque a gente precisa ter espaços em que a gente possa elaborar essas dores, porque a gente sabe o quanto que isso matou várias pessoas ao longo do tempo. Ou enlouquece ou nos mata mesmo. É muito difícil ter que lidar com isso. E é por isso que é importante a gente se fortalecer. Então, a gente passa, a gente vai passar. Eu lancei meu livro, o cara falou que era uma bobagem. Assim, né? É uma bobagem, eu não vou ler. Né? Outro dia, uma moça lá fez um vídeo no Instagram falando um monte de bobagem de lugar de fala. Eu só olhei e falei... Eu nem respondi, eu evoluí. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque antes eu ia lá, assim, eu evoluí mesmo, porque senão aquilo eu reflito, vale a pena? Eu vou colocar minha energia nisso? Já é tão difícil, eu tenho que compreender como mulher negra, onde eu vou colocar minha energia? Eu vou colocar minha energia só na reação, reagir ao racismo, ou eu vou colocar minha energia para construir também aquilo que eu acredito? Né? Então, tem que ter um equilíbrio e a gente não ser só pessoas reativas, que reagem. Porque quando a gente reage, a gente está reagindo a alguma coisa. Então, é aquela alguma coisa que ainda está nos pautando. Então, é muito importante também a gente compreender essas dinâmicas para encontrar maneiras de nos fortalecer e entender onde a gente vai colocar a nossa energia. Né? Então, agora falando da minha experiência pessoal, eu me cuido muito psicologicamente, eu me cuido muito espiritualmente, independente da religião de vocês, eu acho que é importante a dimensão espiritual, de se cuidar. Eu tenho espaços em que eu posso falar das minhas dores, ser compreendida, sem ser julgada, isso é muito importante. Às vezes esse espaço é um grupo de WhatsApp de amigas. Eu tenho um grupo de WhatsApp com as minhas amigas, que a gente faz terapia em grupo, a gente fica lá. Às vezes terapia em grupo é xingar as pessoas, gente, que a gente quer xingar no grupo, desabafar, e a outra amiga fala, nossa, amiga, é mesmo, não, vamos juntas, vamos sair, vamos tomar um café, vamos conversar. É importante a gente ter esses espaços, né, que a gente possa falar, porque, de fato, a gente tem que lidar com uma série de questões. Né? A Érica, que está lá na empresa, muitas vezes tem que engolir muitos sapos. E gostaria, às vezes, de dar respostas atravessadas, mas pensa que tem conta para pagar. Né? E, às vezes, pensa, não posso dar essa resposta atravessada porque eu quero viajar no final do ano para o Nordeste. Entendeu? Não vou fingir que eu não escutei, vou xingar para minhas amigas. E, na hora certa, eu me vingo. Né? Sei lá, às vezes a vingança é conseguir convencer a chefia a debater isso dentro da empresa. Às vezes a vingança é dar muito certo, né? Ter um plano, foco, eu vou dar muito certo. Né? Eu vou estudar, eu vou batalhar,
e vou dar muito certo, vou fazer sucesso, né? Há várias formas também, porque quando a gente também toda vez, e eu estou falando, claro, acontece toda hora, mas eu acho que a capoeira é uma grande metáfora da vida para mim. A capoeira para mim tem hora que você bate, tem hora que você esquiva, tem hora que você ginga, tem hora que, né? Capoeira, você sabe a hora certa de bater. E os senhores de engenho sempre acharam que era uma dança, mas a gente sabe que é uma luta. Então, a gente também aprende essas estratégias, né? E que nem sempre, aí emendando com a segunda pergunta, quando as pessoas falam para mim, mas você responde sempre atravessado? Não, nem sempre, depende da situação, né? Eu fui professora da rede pública, então eu acho que compartilho um pouco. Fui professora do Estado, numa escola de periferia em Guarulhos. Era muito difícil ficar na sala dos professores. Eu saía, não aguentava, né? Porque lá vem a Djamila, a professora ativista, e nananã, e porque que tem que falar desses temas. Era muito difícil naquele ambiente, com uma direção que não nos apoiava também. Então, eu encontrei ali algumas aliadas entre as professoras. Eu era categoria O. Eu era discriminada pelas professoras que eram efetivas. Olha que loucura, todo mundo classe trabalhadora. Eu falava, gente, é todo mundo classe trabalhadora, todo mundo pobre. Não, mas eu sou efetiva. Eu falava, amiga, todo mundo está no mesmo barco. A gente passava por isso. E aí eu lembro que eu consegui fazer amizade com algumas professoras, que eram as professoras que a gente trabalhava projetos juntas. Porque com muitos professores a gente não conseguia. Era muito difícil, né? E os anos que eu dei aula foram anos muito duros para mim, porque você é professora, você vira psicóloga, você vira tudo, e às vezes eu chegava em casa chorando da situação das minhas alunas. Meninas de 15 anos grávidas, e eu tentando fazer elas manterem, não saiam da escola, volta depois. E você vê aquela omissão de vários lados, a gente fica ali em umas situações, às vezes, muito difíceis, porque a gente quer salvar todo mundo, mas a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Então, eu fazia o que era possível dentro daquela estrutura. Fiquei anos ali, até depois que eu falei, não, vou fazer pesquisa, vou fazer outra coisa, porque, de fato, aquilo estava me drenando demais. Mas foram anos importantes para mim. Então, assim, eu tentei encontrar aliados ali dentro para tentar fazer o trabalho. Muitas vezes eu também não vou responder de maneira atravessada, eu vou responder de outra maneira. Eu acho que não tem uma fórmula. Mas eu também reflito, Rosângela, porque quando eu era mais jovem, eu venho da militância, eu lembro que quando eu estava na Casa de Cultura da Mulher Negra, eu era absolutamente impaciente. Se a pessoa discordava, eu gritava, enfiava o dedo na cara. Eu era essa pessoa quando eu era mais jovem. E todos os eventos que eu ia fazer, a pessoa não sei o quê, eu era assim. Então, um dia que na mesma semana, sem se falarem, o meu pai e a diretora da casa me chamaram para conversar. Eu não entendi nada. Ela falou, olha, Djamila, eu acho que está tudo bem, você é jovem, mas você precisa compreender aí que todos os debates, você se estressa, se fica na cara, você quer bater em todo mundo, e você vai adoecer, se você não encontrar um equilíbrio. Eu estou falando isso para você, não é para você ser boazinha com o outro. É autocuidado com você. Aí o meu pai, a mesma coisa. Meu pai todo cheio de dedos. Então, filha, eu fiquei sabendo, né, que você andou brigando, discutindo por aí. Então, minha filha, é o seguinte. Você precisa cuidar de você. Não estou falando pelos outros, mas por você. E aquilo me pegou. Eu falei, Então, às vezes, quando eu não dou a resposta atravessada, não é pelo amor aos outros, não é pelo amor a mim. Né? Eu sou leonina, então você imagina. Como que a gente encontra esse equilíbrio? Porque eu não quero adoecer. E várias mulheres mais velhas falaram para mim, várias adoeceram. Você precisa encontrar um equilíbrio. E a sua geração hoje está tendo acesso às coisas que a nossa não teve. Então, eu penso assim, eu acho que ninguém precisa ser do candomblé. Ninguém precisa ser. Mas a gente pode estudar os nossos orixás enquanto conhecimento. Os mitos. A gente estuda a mitologia grega, a gente deveria estudar a mitologia urubá. Eu aprendo muito com a mitologia dos orixás. Então, você veja, Oxum é super diplomática. Mas todo mundo se engana com ela. Ela é aquela que às vezes dá o veneno e fala, fiz para você, você toma e morre, e ela está rindo para você. Mas ela é mais diplomática, ela é mais tranquila, mas isso não quer dizer que ela não está lutando. Yansan, às vezes, vai erguer a espada, vai vir um relâmpago, bum, num dado momento, tem momentos que tem que fazer isso.
Tem momentos que aí o Xumaré, que é também diplomata, então, a depender da relação que eu vou ter que ter, da reunião que eu vou ter que ter, eu vou escolher para qual orixá eu vou acender a vela, né? E aí a gente percebe que eles todos são diferentes, todos eles têm características diferentes, mas todos estão pelo mesmo propósito. Às vezes você está lutando sorrindo. Às vezes você está lutando, muitas vezes ficando quieta, fingindo que não escutou determinada coisa. Às vezes é enfiando o dedo na cara, sim. Às vezes é chutando a porta. A gente tem que encontrar quais são os momentos que a gente tem que fazer isso. Mas a gente tem que parar de achar que luta é só um jeito de lutar, que lutar é só com o dedo na cara. Eu conheço um monte de gente que faz isso, puro estereótipo, e não está fazendo nada. E conheço gente que conseguiu vitórias coletivas incríveis, sentando na mesa e negociando. Então, acho que a gente precisa encontrar o momento certo de cada coisa, né? E a gente não é uma coisa só. Então, para mim, isso foi muito importante de aprender. Muitas vezes eu vou ficar quieta. O silêncio também é resposta. Muitas vezes eu vou cobrar. Muitas vezes eu vou só dar risada. Vou falar ironicamente rindo, mas falando o que eu quero falar. Então, acho que é o meio da gente encontrar, porque é sobrevivência para nós. A gente precisa encontrar isso, porque a gente... Eu quero ser uma preta velha, eu sempre digo isso. Qual que é a sua sonho, Jamila? Ela falou, ser uma preta velha. Minha mãe morreu com 51 anos. Meu pai morreu com 52, em anos consecutivos. Então, o meu sonho é envelhecer. E nós, povo negro, quantos estão aí morrendo, não tem o sonho de envelhecer. Eu quero envelhecer. Eu quero ser aquelas velhas, porque quanto mais velha você fica, você tem mais licença poética para ser chata. Eu quero muito chegar nesse momento da minha vida. E eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer bem. Eu quero envelhecer saudável. Eu quero envelhecer lúcida. E é por isso que eu encontro essas alternativas nos mitos, ouvindo as mais velhas, e de entender que ginga também é luta, sorrir também é luta, dançar também é luta, e há várias formas de lutar. Não um jeito só. Agora, chamar a gente de grossa é normal. Às vezes eu estou falando assim, eu sou uma pessoa calma, e às vezes eu estou falando assim, a pessoa vira para mim, ai, não precisa ser grossa. Eu falo, eu estou falando assim. E eu medito, uma pessoa que medita. Eu sou reikiana, eu aplico reiki nos outros. Quem quiser, eu posso enviar também, só me inscrever. Eu envio o reiki para os outros. Eu alinho meus chakras. Eu faço Kung Fu, eu faço um monte de coisa para me cuidar. Porque eu quero manter um equilíbrio. Eu não quero ser uma pessoa... Eu não quero perder a minha ternura. Eu não quero que o racismo tire a minha doçura, entende? Porque eu sou uma pessoa doce. E o racismo, até isso, tira isso da gente. É, mais uma vez, a vitória do racismo. Eu não quero que o racismo tire meu direito à felicidade, a sorrir, a estar feliz, a celebrar as coisas, a achar um pôr do sol bonito. Então, acho que é por isso que a gente tem que encontrar esse equilíbrio, senão, mais uma vez, o racismo vencendo, quando ele tira a nossa alegria, a nossa doçura, a nossa ternura, quem a gente é. E respondendo ao Valentim, foi uma experiência difícil. Imagina... Uma sala lotada, quase 60 alunos na sala. Ah, você tem que dar Kant, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Filosofia, eles já não levavam muito a sério. No primeiro ano era uma aula por semana. Não, 2 aulas por semana, no segundo ano, uma. 50 minutos por semana, o que você faz? E aí eu falei, bom, ninguém prestava atenção em nada. Eu estava numa escola de periferia, em Guarulhos. E eu adoro rap, eu cresci ouvindo Racionais. Eu sou da geração que tinha vinil do fim de semana no parque. E isso me fortaleceu muito a minha autoestima na época, ouvir Racionais. Eu sei cantar até hoje Um Homem na Estrada, eu sei a letra inteira, de tanto que eu cantava. E aí eu falei, bom, eu percebi que os alunos ali gostavam de rap. E aí um dia estava uma bagunça na sala de aula e eu comecei a escrever a letra do Homem na Estrada, na lousa. E aí fui ficando em silêncio. Falei, vocês sabem de quem é essa letra? Ah, claro que a gente sabe. Então vamos refletir sobre isso, porque filosofia... Não é só a história da filosofia, também é refletir criticamente. Então, vamos refletir criticamente sobre isso. E foi muito bacana. O que é um homem na estrada? Né? O que é pensar a sua infância não foi um mar de rosas? E saíram coisas lindas. E aí um aluno falou, professor, eu acho que a estrada é uma metáfora da vida. Sai coisas lindas, porque também tem um lugar que a gente não acredita nos alunos. Como a Rosângela falou, está lá na ocupação, não vou. Então, quem não tem autoestima tem dificuldade de aprendizagem. Quem não se identifica com aquilo vai achar que não é capaz de desenvolver aquele pensamento. E quando a gente traz para a realidade deles e delas, a gente consegue criar pontos de conexão. E foi muito legal. Teve alunos que apresentou seminário em forma de rap. A gente também está aberto a novas linguagens. Porque às vezes o professor está muito fechado, né, a novas linguagens. E foi uma experiência muito boa, assim, nesse sentido, com os alunos. Com a escola, não. Eu era muito criticada na escola pela coordenadora, pela diretora, ninguém gostava de mim.
E aí eu era tida como chata, professora chata, porque eu não autorizava mesmo racismo na sala de aula, eu parava a aula, eu não autorizava homofobia na sala de aula, eu parava a aula, não pode falar isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Os alunos iam reclamar de mim na direção e a diretora me chamava. Ah, porque o fulano de tal disse que você reclamou porque ele chamou outro de macaco. Então, é isso que a gente está lidando na realidade. A gente tem que, não pode romantizar. A gente está num avanço de letramento racial no Brasil, mas a gente enfrenta uma série de dificuldades quando a gente dá aula. Então, mais para mim, como professora, apesar das dificuldades, para mim era muito legal ter o retorno dos estudantes. Hoje, os estudantes me escreverem, de eu falar, olha, vocês sabiam que tem um campus da Federal de São Paulo aqui do lado, foi onde eu estudei, nos Pimentas, em Guarulhos. Ah, é? Tem, professora? É, tem os cursos tais. De mostrar outras possibilidades, porque para eles era como se fosse uma coisa muito distante. Então, foi muito difícil, mas, ao mesmo tempo, me trouxe muita alegria de poder, de alguma maneira, diante daquele caos, né, conseguir, de alguma maneira, trazer essas reflexões para dentro da sala de aula. Mas é desafiador, e é por isso que, até hoje, eu faço trabalhos na rede pública. Amanhã eu estou indo para Macaé, no Rio de Janeiro, fazer formação com os professores da rede municipal. No começo do mês, eu estava em Pernambuco, fazendo para professores de Recife, de Pojuca, porque eu acho que é muito importante a gente não perder o contato com os professores que estão lá no chão da sala de aula, dos desafios que é. Então, a maneira que eu encontrei hoje de contribuir é participar de formação. Precisa discutir segurança pública nesse país de maneira séria. A gente precisa discutir o quanto que a segurança pública é uma das questões fundamentais do nosso país. Mas, quando a gente passa por momentos difíceis de populismos, em que a população, muitas vezes, acredita nesses discursos, né, enfim, de guerra a determinadas populações, o desfile da Vai-Vai só mostra o quanto que essa sociedade precisa evoluir nesse debate. Da Bahia, né, segundo os dados da segurança pública, nos últimos 4 anos, matou mais que a polícia dos Estados Unidos. É disso que a gente está falando, de guerra, de pessoas que morrem no Brasil. Mais pessoas morrem no Brasil do que países que estão em guerras declaradas, né? E quando, infelizmente, é um debate que também precisa sair desses meios muito acadêmicos, porque eu vejo muitos intelectuais, às vezes, brancos, falando isso. A gente tem que discutir isso com a população. Nós, pessoas negras, a gente estava falando com o Claudinho aqui antes, né, o Claudinho Capital, por isso que a gente que tem que protagonizar esse debate, né? Nós, pessoas negras, protagonizar esse debate, porque a gente também não pode romantizar. Eu faço, na época que eu dava aula, a gente fazia muitos trabalhos nas periferias, as próprias pessoas da periferia estão reproduzindo esse discurso. As pessoas têm uma ilusão, às vezes o cara que está fumando charuto na USP, gritando revolução, ele não tem a mínima ideia do que é a realidade das periferias do Brasil, que muitas daquelas pessoas estão reproduzindo essa visão lá dentro, porque é um debate que não chega para ser discutido onde tem que chegar. Quantas vezes eu tenho tios meus que moram na periferia que têm esse discurso? Totalmente, não, tem que matar mesmo. Tios meus, homens negros. Então, assim, a gente tem uma ilusão de que a população está sabendo, muito pelo contrário, precisa sair de determinados ambientes, as pessoas precisam conversar mesmo, esse debate precisa chegar de uma maneira e precisa urgentemente rever, né, essa questão das polícias, a forma como a população negra vem sendo tratada historicamente no nosso país. E é um debate duro, mas eu acho que a gente não está sabendo fazer, sobretudo essas pessoas que estão aí no poder não estão sabendo fazer. Porque também, por um outro lado, eu não posso dizer para o meu tio, que teve o carro roubado, que tudo bem. Não é legal ter o carro roubado, o cara é trabalhador. Então, o trabalhador está sendo vítima de tudo isso também. Como é que a gente traz esse trabalhador para fazer essa discussão? Né? Como que a gente faz esse debate com a classe trabalhadora? Então, eu acho que isso é só um reflexo, né, de como que, infelizmente, é um debate que precisa avançar muito no nosso país, e acho que cabe a nós protagonizar esse debate, porque, enfim, infelizmente, o que a gente vê no Brasil é um estado calamitoso, né, e de banalidade, eu acho. As pessoas não se comovem mais com a morte de jovens negros no nosso país. Bom, Carol quer fazer uma fala representando os alunos, né, Carol? Por favor. Isso.
Boa noite, Djamila. Muito prazer. Meu nome é Carol. Eu não tenho uma pergunta especificamente, mas eu gostaria de agradecer não só em nome da Atlética, mas de todos os alunos, pela oportunidade de a gente ouvir você falar, trazer um pouco da sua vivência, do que, assim, da sua história, né? E é muito importante para a gente, principalmente quanto mulher negra, ouvir que lá atrás, né, a filha da doméstica não desistiu, né, voltou a estudar mesmo tarde, mas continuou com seu objetivo. E a maioria da nossa realidade, eu acredito que seja no mesmo caminho também, né? Particularmente falando, eu também sou filha de doméstica, fui mãe cedo, voltei a estudar tarde, mas não desisti. Sou uma das únicas da minha família que faz faculdade. E isso eu agradeço também o reitor e a Universidade Zumbi dos Palmares, que dá a oportunidade para que a gente possa estar aqui, não só praticando esporte, mas, enfim, vestindo essa camisa que, para mim, é maior do que a do Corinthians, porque eu também sou corintiana. Então, eu visto com muito orgulho essa camisa, mas, acima de tudo, o que vem à frente é o estudo, né? A gente poder ter uma graduação, poder se formar. E você falou também sobre, na escola, a gente não aprender sobre a cultura negra, sobre a história negra. Eu acredito que ainda está assim, pode estar um pouco mais avançado, mas a gente ainda está muito atrás, tem muito que avançar, evoluir. E a Universidade Zumbi dos Palmares, ela é um lugar de pertencimento, é um lugar de acolhimento, é o nosso ambiente seguro, né? Então, aqui, até mesmo nós, negros, aprendemos muito sobre a cultura negra, né? A gente aprende também a se assumir. Eu lembro que, quando eu entrei na universidade para estudar, eu alisava o cabelo, enfim, tinha vergonha da minha naturalidade. E, quando eu cheguei, eu olhei para o lado e eu vi a quantidade de pessoas negras assumindo seus black power, enfim, usando tranças. Eu falei, gente, que universo é esse que estava escondido, né? E a ideia é que isso possa ir além, né? Que exista mais universidades, que as pessoas possam saber sobre a cultura negra, enfim, ter palestras como a sua. E eu não vou me prolongar muito mais também, mas eu gostaria de agradecer, não só em nome da Atlética, mas em nome de todos os alunos, pela palestra rica que você trouxe para a gente. Gratidão. Obrigada. Parabéns. Muito bonito ouvir seu relato. E só mostra a potência, né, do trabalho da Universidade Zumbi dos Palmares, porque é isso, né, gente? A gente chega na universidade, no meu caso, e eu olhava para o lado, eu era a única aluna negra na minha sala, né? E o quanto que é hostil para a gente. Aí a gente chega nas disciplinas, não tem intelectuais como nós. E acho que a Zumbi, ela tem esse trabalho revolucionário, que é não só garantir esse acesso, mas você olhar para o lado e você ver várias pessoas como você, né? Você ter acesso à sua cultura. Isso faz toda a diferença e faz com que vocês possam ter um ambiente de estudos em que vocês se vejam, né? E que as suas potências podem ser desenvolvidas sem, no meu caso, que tive que passar por 1 milhão de obstáculos, que tive que brigar para isso, que tive que brigar para ter... Não tinha professores negros no curso de filosofia inteiro, né? Então, por isso que é tão revolucionário. Quando eu entrei aqui, eu olhei e falei, gente, todo mundo negro, né? Os alunos negros, os coordenadores negros, os diretores negros. Isso é muito revolucionário. Então, eu fiquei muito feliz. Quem agradece sou eu. Estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse espaço, que é um espaço tão potente, tão revolucionário, de ouvir relatos como o seu. Que bom que você, como mãe, não desistiu. Acho muito importante que nós, mulheres, mães, né, não desistam, não desistemos dos nossos sonhos, né, que é muito importante para nós, para nossas filhas negras, nossos filhos negros. E a honra toda minha de estar aqui hoje conversando com vocês. E me chamem sempre que eu volto. E parabéns à Zumbi dos Palmares pelos 20 anos e vida longa a essa universidade tão revolucionária para nós.